baseado. Por isso, valorize a palavra, ame a palavra, tome as suas decisões baseado na palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto clássico. Eu amo pregar sobre esse texto, Lucas capítulo 15. Você provavelmente já sabe qual é a história que tem lá. Nós vamos falar da famosa história do filho pródigo. Esse menino tem muito a nos ensinar. O texto está em Lucas 15, a partir do verso 11. Diz assim, quero ler para os irmãos. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a festejar o regresso daquele moço. Esse texto é um dos textos que eu mais amo quando quero falar a respeito de recomeços, de restarts. E isso cabe muito bem para o momento que nós estamos vivendo. Se você observar, todos os detalhes da vida, parece que a gente vê essa oportunidade de recomeçar. Os ciclos, né? Seja quando o sol vai embora, no outro dia ele volta, seja as estações, seja os anos, ou seja coisas simples. Quando eu era criança eu gostava, igual o Samuel fazia, o Samuel e eu, a gente derrubava aqueles formigueiros com os pés. A gente via aqueles formigueiros e a gente gostava de pegar um pau e derrubar, e era interessante que se você passasse ali no outro dia, ou quem sabe alguns dias depois, aquele formigueiro já estava reconstruído. Você já parou para observar uma criança que está aprendendo a andar, lá por volta do seu 1 aninho. Ela cai e ela não desiste, mas ela tenta de novo e ela recomeça e vai, cai e assim, daqui a pouco ela está correndo. A vida o tempo inteiro está nos ensinando a recomeçar. Eu sempre digo, nenhum de nós somos perfeitos. Consequentemente, nós vamos cometer erros e falhas. Você já cometeu erros e falhas. Mas isso não significa que nós vamos estar prostrados e caídos, porque Deus nos ensina a recomeçar. Está dentro de nós esse desejo de nunca parar, a não ser quando o nosso corpo tombar aqui. A história que nós temos aqui em Lucas 15, na minha opinião, é uma história fantástica, porque nos ensina isso. Algumas coisas nós precisamos olhar para esse texto e aprender. Eu não quero aqui, claro, explorar todo o texto, porque ele é muito amplo, e você sabe que o evangelista Lucas está aqui querendo mostrar, ao relatar essa história de Jesus, é justamente mostrar o amor de Deus para conosco, e como Deus trata os seus. É interessante que o próprio evangelista ele vai dizer que tinha 2 públicos ali ouvindo Jesus. Era os fariseus e aqueles escribas, né, os saduceus, os religiosos que se achavam muito bom,
e tinha os publicanos, cobradores de impostos que eram rejeitados, e as prostitutas. Esse era o público de Jesus. É por isso que Jesus ele vai contar 3 histórias. A primeira história ele vai dizer da ovelha perdida, uma ovelha que vai para longe e o bom pastor vai buscar. O que ele está dizendo? Olha, esses são aqueles que se afastaram de Deus, esses são aqueles que saíram para longe do Pai, os publicanos e as prostitutas, mas o Pai vai e busca. Depois ele fala de uma dracma, a mulher da dracma perdida que perdeu dentro da própria casa uma dracma. Mas ali dentro da casa ela varreu, procurou e achou e fez uma grande festa. O que Jesus está querendo dizer? Que alguns se perdem dentro de casa, que era o caso dos religiosos. Achavam que estava na casa de Deus, mas na verdade estavam perdidos. E daí Jesus finaliza com uma terceira história, justamente para mostrar as 2 verdades. Um filho que está perdido e vai para longe do pai, e outro que está perdido dentro de casa. E aí mostra como o pai amoroso quer resgatar todos e ver os filhos conhecê-lo verdadeiramente. Mas eu não quero focar aqui no amor do pai hoje, mas eu quero falar na atitude desse filho mais novo, que ele chega para o pai e pede a herança. E o texto vai dizer que ele comete uma coisa tão absurda, mas tão indigna, que naquela época ele era digno de morte pelo que ele fez. Ele olhar para o pai vivo e pedir a herança, ele está dizendo para o pai, olha, não me importo contigo, não quero, junto com meu irmão, cuidar de você na sua velhice. Pai, para mim o que importa é o teu dinheiro, então me dá a parte que eu estou vazando. Ou seja, ele estava literalmente desprezando o pai e dizendo que para ele o pai não tinha valor nenhum. A herança é dividida e esse filho vai, e o texto diz que ele desperdiça tudo vivendo de uma maneira irresponsável. Mas as crises chegam. E chegou também na região onde ele estava, uma grande crise. O texto vai dizer que os amigos que ele fez não eram amigos verdadeiros, porque ninguém ajudava. A única coisa que ele conseguiu foi alimentar porcos, o que, numa linguagem do povo judeu, isso significa não apenas o fundo do poço, já é quase o fundo do abismo, de tão indigno que é você cuidar de porcos. Pois é, foi a única coisa que ele queria, mas isso ainda não era o fim, porque ele queria comer a comida que os porcos comiam, e o texto vai dizer que nem isso lhe davam. Esse menino estava mal, esse menino estava atolado na crise, mas esse menino nos ensina a recomeçar. E quer ver o texto que começa essa revolução de restart na vida desse menino? O verso 17. A expressão da minha versão NVI diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Caindo em si. Que bom se a gente conseguir fazer uma avaliação da nossa vida sem precisar estar no fundo do poço. Mas se chegou ao fundo do poço, aproveita para analisar. E esse menino, ele para agora para avaliar a vida dele. Ele se lembra da casa do pai, ele diz, caramba, até o empregado menor da casa do meu pai tem comida de sobra, vive muito melhor do que eu, e eu aqui morrendo de fome. O primeiro passo para uma grande mudança é justamente isso, é a avaliação da situação. Nós precisamos, de vez em quando na nossa vida, parar e avaliar a nossa caminhada. Eu tenho falado que os dias hoje são tão intensos, né? A gente vive num ativismo tão maluco que as pessoas não param mais para avaliar as decisões que têm tomado. Eu estou melhor ou pior do que o ano passado? Eu estou mais perto de Deus ou mais longe de Deus do que há 5 anos atrás? O meu casamento, a minha família, o meu relacionamento com os filhos hoje está melhor do que antes? As pessoas não avaliam isso. Consequentemente, vão tomando decisões sempre precipitadas. Eu às vezes brinco aqui com os irmãos da The Blue, eu digo que nem mais no banheiro, quando as pessoas sentavam, né, no vaso para ter um tempo sozinho, eles hoje estão parando para pensar na vida, porque levam o celular e ficam o tempo inteiro com a mente ativada. Né? Os psicólogos já têm falado, né? A síndrome do pensamento acelerado, uma geração que não consegue se desligar, consequentemente não consegue avaliar o seu caminho. Numa outra oportunidade eu vou falar sobre o livro de Ageu, porque Ageu vai dar essa orientação, Deus clamando o povo para reconsiderar o caminho. E o texto da Bíblia em Ageu 1 vai dizer assim, Deus perguntando para o povo, pois é, vocês plantam e não colhem,
né? Vocês trabalham tanto e não vêem resultado. O dinheiro que vocês ajuntam parece que está sendo colocado num saco furado. Avalie o caminho de vocês, reconsidere o caminho, porque eles estavam fazendo tudo errado sem nem perceber. Esse momento que nós vivemos hoje no Brasil e mundo, quarentena, uma excelente oportunidade para avaliarmos a nossa situação. E a gente vê se realmente estamos melhor ou pior. E daí, baseado nessa avaliação, com certeza a gente já vai conseguir mensurar as áreas que nós precisamos de mudança e transformação. Esse menino avaliou a situação, mesmo nas dores da vida. E muitas vezes é assim, as dores da vida são os momentos mais pedagógicos, de maior aprendizado. Quando você ouve a palavra crise, acrescenta um pouquinho aí, e vamos colocar também a palavra acrisolar, né? Ou seja, se lembra quando o ourives, ele está ali com a prata e com o ouro, no crisol? Pois é, tem que passar pelo fogo da purificação. Momento de dor e momento de crise é uma baita oportunidade de avaliação, e esse jovem ele nos ensina isso. Depois, o verso 18 diz assim, depois que ele avaliou a situação e ele viu que na casa do pai todo mundo estava numa situação melhor que ele disse assim, eu me porei a caminho de casa e voltarei para o meu pai e eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. O segundo caminho do restart, do recomeço, é justamente esse que o moço tomou. Ele planejou uma solução. Primeiro ele avaliou a situação, depois ele planejou uma solução. Ou seja, ele disse, eu preciso tomar uma decisão e eu preciso fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Ele já sabia, ele planejou, vou voltar para a casa do meu pai. O interessante é que esse moço, ele não fica preso apenas no lamento. Ah, coitadinho de mim. Agora eu estou numa situação terrível, estou aqui no meio de porcos, na casa do meu pai, todo mundo está melhor do que eu. Ele avaliou a situação, mas agora ele não ficou focado no problema, se lamentando, resmungando, chorando. Ele começou a planejar uma solução. E isso é uma grande lição para nós, porque tem pessoas que depois que faz o diagnóstico, que a sua vida não está legal, que a situação está complicada, fica só chorando, só reclamando, só murmurando, as coisas não vão para frente. Se você ficar focado no problema, se o teu discurso for só reclamação, murmuração, não vai dar certo. Comece a planejar uma solução. Como que você tem lidado com as frustrações do teu passado? Escolhas erradas todos fizeram. Mas você vai permitir que isso comprometa o teu presente, o teu futuro? Imagine se os heróis da fé fossem assim. Eu fico imaginando Paulo. Paulo é aquele que perseguiu a igreja. Paulo é aquele que tinha as mãos sujas de sangue com cristãos. Paulo é aquele que roubou muitas casas de cristãos, é aquele que deixou muitos filhos órfãos. Esse é Paulo, um começo tenebroso. Tudo em nome de uma religiosidade que ele seguia. Mas depois que ele encontra a graça de Cristo, é ele que vai dizer, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele sabe que tem coisas no passado que tem que deixar para trás. Ele precisa caminhar para frente. Então, a segunda grande verdade, planeje uma solução e não fique apenas se lamentando, resmungando e murmurando das coisas erradas que você fez ou que deram erradas lá de trás. Depois, o verso 20 vai dizer assim, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Isso aqui é fantástico. A terceira grande lição que esse jovem nos ensina é que nós precisamos tomar atitude. Ele avaliou a situação, ele planejou uma solução, mas ele tomou uma atitude. Ele não ficou apenas no planejamento, ele não ficou apenas na teoria. O texto deixa bem claro, e levantou-se. Eu amo esse verbo nesse capítulo, levantou-se. Fala de um posicionamento, fala de você realmente encontrar uma saída e ir em direção a ela. Fala de você se mexer, fala de você colocar em prática o que você planejou.
Você conhece aquele ditado popular que diz: de boas intenções até o inferno está cheio? Pois é, boas intenções não mudam nada. Boas intenções não marcam a história, boas intenções não transformam um casamento, boas intenções não melhoram a tua vida profissionalmente, boas intenções são apenas boas intenções. Ah, pastor Lediel, mas tudo começa com uma boa intenção. Sim, tudo começa com uma boa intenção, mas se não houver resultados, se não houver decisões práticas, a boa intenção não tira você do lugar. Este jovem, ele planejou a solução e ele tomou atitudes. E que belas atitudes! Lição que a vida ensina. Esse menino tinha apanhado muito da vida. E daí, ele, que saiu todo arrogante de casa, desprezando o pai, eu quero a minha parte, não dando bola para o que o pai estava falando, ele volta com atitudes diferentes. Ele volta dizendo: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Aquele menino que saiu arrogante volta humilde, saiu orgulhoso, ele volta quebrado, mas a vida lhe ensinou, as dores da vida lhe ensinaram e fez com que ele tomasse agora as decisões corretas. Tem um ditado também que diz que errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Pois é, a gente precisa aprender. Esse jovem, ele nos mostra que aprendeu a lição. Tomou uma grande decisão errada na vida, sim, mas ele se levantou, foi em direção ao pai e chegou lá de maneira humilde, tanto que o pai daí corre em direção a ele, vai abraçá-lo, o beijá-lo e restaurá-lo. Lembre disso, tome atitudes transformadoras. Se você olhar para a sua vida e nessa avaliação que você fez, você não gostar do resultado que viu, a tua vida espiritual não está boa, o teu casamento não está legal, a tua vida com os filhos não vai para frente, você se perdeu também nos sonhos profissionais que tinham, você desistiu de muita coisa, você avaliou, não está legal. Quando começar a tomar as outras atitudes, as novas atitudes, tome atitudes diferentes da que você tomou. Porque senão, se você continuar repetindo as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados e vão te levar para o mesmo lugar aonde você chegou. Tenha atitudes diferentes. Vamos continuar. Depois, eu gosto da frase que esse menino fala para o pai dele. Pai, pequei. Pai, pequei. Uau! Esse menino, ele toma esse quarto passo de um recomeço vitorioso. É reconhecer os seus erros, é assumir a responsabilidade das decisões erradas que você tomou. Esse menino, ele não chega para o pai dizendo: pai, tu sabe que eu saí de casa porque o meu irmão e eu não fechamos o pensamento. Eu saí de casa, pai, porque eu queria uma independência e aqui o senhor me sufocava. Não, ele não jogou culpa no irmão, ele não jogou culpa no pai, ele não jogou culpa nos empregados. Ele assumiu a culpa. Pai, eu pequei. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto você ficar arrumando desculpas, o que é desculpa? O próprio nome já diz, é você tirar a culpa de si. Mas ao mesmo tempo que você tira a culpa de si, você sempre vai querer colocar a culpa ou em outra pessoa, numa circunstância. Ah, porque eu nasci nessa casa. Ah, porque fizeram isso comigo quando eu era criança. Ah, porque o meu marido me trata assim. A minha esposa é assado. Ah, o meu chefe não me entende. As desculpas, elas sempre limitam a nossa capacidade de nos reinventarmos e recomeçarmos. Por isso, a gente precisa tomar a atitude que esse menino tomou. Pai, eu pequei. Quando isso acontece, uma transformação interior vem junto. É Davi. Davi foi um cara que cometeu muitas coisas erradas, mas leia lá o Salmo 51, você vai ver ele assumindo a culpa. Quantas vezes ele usa os pronomes pessoais, quantas vezes ele está trazendo para si mesmo. Só eu pequei, eu estou errado, e ele vai assumindo a culpa. Esse é um caminho fantástico de restauração. Então, você que está me ouvindo hoje aí do outro lado, por favor, entenda isso. Para de colocar a culpa na circunstância ou nas outras pessoas. Assuma o erro que você
cometeu. Receba o perdão desse Pai, porque Ele nos dá essa chance, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar e viva uma vida diferente, como esse jovem aqui, ele fez. E para nós concluirmos, que eu já falei, acho demais, mas o quinto ponto, quinto passo para esse recomeço vitorioso, é justamente você aceitar a oportunidade de recomeçar que Deus te dá. Eu acho lindo a atitude desse pai. Primeiro, abraça o filho, porque o filho queria se jogar aos pés e pedir perdão, misericórdia, se humilhar como um escravo. Mas o pai abraça para dizer, olha, tu continua sendo meu filho, está comigo na mesma altura. Beija aquele filho. E daí, mesmo o filho dizendo, me trata como um dos seus menores empregados, o pai diz, traga a capa de filho, traga o anel de filho, traga as sandálias de filho, todos os aspectos que diferenciava do escravo. E o mais interessante, aquele bezerro cevado, que está lá na engorda, vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou para a vida. O que eu aprendo disso aqui? O pai libera perdão, mas o mais importante que o pai liberar perdão é esse filho aceitar o perdão e aceitar a oportunidade que o pai está dando de recomeçar. E esse é mais um passo para o recomeço. Porque tem pessoas que vão tomando decisões, tomando alguns caminhos de transformação e recomeço, mas muitas vezes permite que a culpa domine o seu interior e ela nunca consegue sair das acusações que todos os dias estão colocando ela para baixo. Escute o que eu vou te dizer, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Presta bem atenção. O pai perdoa. Quem é você para não se perdoar? Se Deus te perdoou, quem é você para ainda ficar carregando esse fardo? Você já se humilhou, já assumiu a culpa, já pediu perdão, aceite o perdão que Deus te deu. E eu vou dizer uma grande verdade aqui, escute bem, assim como nessa história que Jesus contou, tinha um irmão mais velho, que veio depois com o dedo acusando, esse que saiu, que vendeu os bens, que foi gastar com as prostitutas. Pois é, sempre vai ter um irmão mais velho, querendo te acusar, querendo jogar o teu passado na tua cara. É por isso que você precisa estar bem resolvido com o pai, porque se o pai te perdoou, deixa os outros falar, viva a sua vida de recomeço. Essa palavra é para você guardar no teu coração, porque Deus nos dá chance do restart, de recomeçar. Talvez você está ouvindo os discursos da mídia, e a mídia coloca um pavor em todo mundo, não apenas a respeito do coronavírus, mas a respeito de que vai ser depois. Escute, o que vai ser depois depende de você. Talvez nós vamos ter que sim, trabalhar muito mais do que estavam trabalhando antes, mas Deus está dando uma chance de nós recomeçarmos algumas outras áreas da nossa vida. Aproveite, avalie a situação, planeje uma solução, tome uma atitude, assuma os erros que você cometeu, mas também aceite o perdão que Deus te dá. Eu tenho certeza, se você seguir esse espaço de recomeço, você vai passar por tudo isso de cabeça erguida e os seus dias futuros serão muito melhores do que os dias de hoje. Sabe por quê? Porque a gente está perto do Pai. E se a gente está perto do Pai, vivendo aonde Ele queria que nós vivêssemos, tudo vai dar certo. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche os seus olhos aonde você está. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que sempre nos traz esclarecimento, renovo, novas oportunidades. Obrigado, Senhor, porque num mundo tão negativista, no mundo que nos oprime, no mundo que arma circunstância para nos prejudicar, como é bom na tua palavra nós encontrarmos o refrigério necessário. É bálsamo para a alma, é conforto, Senhor, diante das angústias da vida. E essa história hoje veio a calhar com o momento que nós vivemos, porque todos nós
precisamos recomeçar. E nós queremos recomeçar na casa do Pai, perto do Pai, seguindo as orientações do Pai, aceitando o perdão e o favor do Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós queremos viver dias melhores em Ti, por Ti, porque nós sabemos que a vida abundante é segundo o Teu coração, vendo os Teus propósitos e os Teus sonhos para a nossa caminhada. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A gente não sabe o que aconteceu depois, quando esse filho então volta para casa e tem aquela festa, mas no meu coração e na minha mente eu tenho uma certeza: o relacionamento com o pai foi muito melhor. Aquele filho que voltou para casa agora era um filho diferente, era um filho que não valorizava o que o pai podia oferecer, mas ele valorizava a presença do pai. Que você possa viver as melhores experiências com Deus a partir de agora, a partir dos recomeços da sua vida, e que a bênção do Senhor sobre você seja intensa, constante e renovadora. Vamos adorar. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Oh, aleluia! Precisamos mais do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe você que esteve conectado com a gente aqui nesta manhã. E eu quero finalizar desejando a bênção de Deus sobre a sua vida e orando por você. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu espero que você esteja se alimentando de coisas boas. Lembre, nós somos do que nos alimentamos. Alimente a sua alma com coisas boas, porque eu tenho certeza que os dias futuros serão melhores. Deixa eu orar pela sua vida para nós finalizarmos, mas lembre, não fica triste. Às 15 horas tem de novo e às 19h30. E eu quero já aqui deixar 2 avisos. O primeiro aviso para você que está aí nos acompanhando é: amanhã à noite, sexta-noite, nós vamos ter mais um bate-papo aqui. Conflitos familiares. Infelizmente, na quarentena aí, algumas famílias não se ajustaram. Nós vamos estar falando desse assunto. E sábado agora seria o nosso culto de Santa Ceia Geral. Você que faz parte da família The Blue, você sabe desse momento especial que nós sempre temos no começo do mês. Mas estamos em quarentena e não podemos fazer os cultos porque gera aglomeração. Então, presta atenção. Sábado e domingo, das 9 da manhã às 9 da noite, haverá plantão de Santa Ceia. Para você que deseja receber e participar da Santa Ceia, vai ter esse plantão, os pastores estarão aqui dando esse plantão. Você vem, você participa, nós vamos orar junto e você vai voltar para sua casa, seja de manhã, tarde ou noite. Lembra, no sábado e no domingo, das 9 da manhã às 9 da noite, plantão de Santa Ceia. E quando você vir, traga 1 quilo de alimento. Muitas pessoas estão precisando aí de ajuda, nós estamos auxiliando várias famílias, e daí você traz 1 quilo de alimento, nós juntos somando, vamos conseguir fazer muito mais.
também na terça-feira à noite, terça-feira que vem à noite, das 17 às 21, vamos ter o plantão de Santa Ceia, para nós começarmos o mês, mesmo mês de quarentena, nós em comunhão com o corpo de Cristo. Deixa eu orar por você. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelos louvores, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sempre temos muito que aprender com as Sagradas Escrituras, e como é bom saber que em Ti nós estamos seguros. Em Ti nós encontramos a esperança. Eu quero pedir a Tua bênção sobre aqueles que estiveram nos acompanhando. Guarda-os, proteja-os, fortaleça o Senhor na fé, que o coração e a mente deles estejam guardados por Ti. Abençoa também aqueles que estarão entregando os dízimos e as ofertas através das contas bancárias. Que a Tua bênção e prosperidade seja sobre os Teus filhos, Senhor, e que nós possamos ter uma continuidade de semana guardados e protegidos por Ti. Peço o Teu favor sobre cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se estamos com o Pai, Ele nos protege. Lembre que é tempo de ser igreja mais relevante. Faça a diferença na vida de alguém. Como que eu posso ser relevante, pastor Lediel, nesse tempo de quarentena? Mande mensagens de fé, compartilhe essas mensagens que você tem ouvido aqui com alguém que precisa. Faça contatos, mesmo no mundo virtual, com uma palavra de esperança. Isso é ser igreja relevante. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus vos abençoe. Obrigados, adoradores, obrigados, técnicos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.